Olá, seja você mais uma vez muito bem-vindo aqui ao canal do Ayrton Broto. Pessoal, antes de falarmos sobre a reunião de cúpula que envolveu diretamente Donald Trump e Vladimir Putin, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, acionar o sininho para ser avisado dos nossos vídeos e de compartilhar esse vídeo em suas redes sociais. E já já falaremos sobre o futuro do mundo, logo após a nossa vinheta. Pessoal, que arrogância, hein? Falaremos sobre o futuro do mundo. Bom, talvez não cheguemos a tanto, mas chegamos perto disso, porque ontem tivemos a tão esperada reunião de cúpula entre Estados Unidos e Rússia. Não foi um encontro que apenas seus presidentes, mas incluiu mais dois assessores de cada lado. Não se sabe exatamente o que foi tratado durante as pouco menos de 3 horas a portas fechadas, e não se falou absolutamente nada de específico do que ou como cada ponto foi tratado, menos ainda da definição desses pontos, e praticamente tudo que se fala por fora dessa reunião não passa de especulação. Além dos 6 que estiveram presentes nessa sala, apenas algumas outras poucas pessoas já devem ter sido informadas sobre o conteúdo das conversas. Zelensky e seus auxiliares mais diretos, alguns líderes europeus e seus assessores mais próximos, líderes da NATO, talvez da União Europeia, uns poucos alto-comissários dos governos estadunidense e russo, a princípio mais ninguém, e fora os alto-comissários dos governos estadunidense e russo, os outros devem ter sido informados de temas que lhes interessem, lhes dizem respeito direto, ou seja, apenas aquilo que é concernente a seus estados, às suas atribuições. Os outros pontos da conversa devem ter sido solenemente omitidos a eles. E isso não tem nada de mais, é assim mesmo que as coisas funcionam. Mas apesar de não termos sido informados claramente dos temas discutidos e dos avanços obtidos, isso não significa que não saibamos de absolutamente nada do que ocorreu. E é por isso que podemos analisar a reunião. Então vamos fazer esta análise. E essa análise nós fazemos porque nós temos informações prévias e temos alguns comentários dos dois principais participantes, o Trump e o Putin, após a reunião. Eles não foram claros e específicos em nenhum ponto, mas quando nós ligamos a outras declarações que já foram dadas previamente, a outras solicitações, a outras entrevistas, outras declarações, a gente consegue ligar esses pontos e formular aqui, imaginar o que foi dito, o que não foi dito, pelo menos em linhas gerais. Bom, vamos lá, vamos analisar todo o processo daquele dia no Alasca, antes de ontem, foi na sexta-feira. Alguns sintomas que eram temidos por muitos analistas, que eu não descartava de ocorrerem, e que eu disse que os russos tirariam de letra. Começou com Lavrov chegando com o agasalho da União Soviética. Mesmo no verão, o Alasca pode ser bem frio, vamos lembrar disso. Então, o agasalho não era de todo um erro de vestimenta, digamos assim. Mas isso não era, o CCCP lá, a União Soviética, não era um desafio, um aviso de voltar à configuração territorial do passado, como alguns desesperados saíram divulgando, mas um retorno da altivez e do poder. A Rússia não quer retomar o território soviético, mas já retomou a importância, o poder, e ela terá que ser respeitada por isso. É isso que esse agasalho significa. Na chegada de Putin, alguns sintomas ambíguos mais interessantes. Trump aplaudiu e recebeu o russo com um sorriso, e foi criticado pela mídia estadunidense por isso. Interessante essa parte, porque essa crítica se deu praticamente ao mesmo tempo, porque o evento, para muitas televisões, foi transmitido ao vivo. Então, enquanto o Trump fazia isso, recebia o Putin um pouco mais calorosamente, ele já estava a ser criticado nas redes de televisão, principalmente estadunidenses. Um desfile aéreo com um bombardeio estratégico escoltado por alguns caças que ambos viraram a cabeça para olhar. Qual o objetivo disso? Não sei, realmente fica uma coisa, uma homenagem ou estranho. Bom, após a foto oficial, aquela que a gente sobe lá num tipo um palcozinho, né? E aí o Trump pareceu puxar a mão, porque quando você tira a foto, né, os dois do lado a lado, depois ele aperta a mão para mais foto.
o Trump pareceu puxar a mão do Putin para tentar desestabilizá-lo. Esse é um truquezinho que se usa em negociações e tal, você tenta desestabilizar o oponente e isso tem um efeito, digamos, psicológico. Ele não só não conseguiu isso, como o Putin puxou a mão para onde deveria estar. Mas todas essas são coisas menores dentro do contexto geral. Essas tentativas, essas coisas podem ter sido na intenção de desestabilizar os russos, né, principalmente o Putin. Se foi isso, não chegou nem perto. Mas pode ter sido coincidências, e isso mostra apenas uma certa falta de cuidado na preparação do evento. Essa falta de cuidado na preparação do evento já foi apontada por vários analistas internacionais. Faz sentido, porque foi muito corrido e os americanos podem ter pisado na bola nessa parte aí. Há uma apresentação oficial, porque depois daquela apresentação lá no aeroporto, você tem uma outra apresentação que é no local da reunião. Então estava lá o Putin e o Trump sentados, e não era para se fazer pergunta, mas tem vários jornalistas ali para fazerem fotos, e acabaram tentando fazer perguntas ao Putin. E a verdade é que ele tentou fazer graça ou responder alguma coisa, e isso chegou a gerar alguns memes nas redes sociais. Depois disso, portas fechadas e ninguém sabe exatamente o que ocorreu lá dentro. Na sequência, a declaração dos dois líderes, em que especialistas em relações internacionais dizem que houve uma inversão de ordem nas declarações, com o Putin falando primeiro. Por quê? Porque, segundo eles, essa ordem é assim: o anfitrião sempre fala primeiro, ele abre essa parte das declarações e perguntas e ele fala primeiro. E o Putin falou pouco, mas ele disse muito. Disse se você fizer a conexão com outras declarações dele, dos seus assessores, dos seus colaboradores. Então vamos lá. O que ele disse já foi dito diversas vezes, como eu já falei, você tem que fazer essas conexões. Ele disse que espera que não haja a tentativa de sabotar o processo de paz na Ucrânia, ou seja, ele deve ter chegado a algum acordo com Trump, mesmo que parcial. E é por isso que eu falei que, na brevidade, não disse que seria agora, mas brevemente poderíamos vir a ter um cessar-fogo na Ucrânia. Diz que todas as demandas russas devem ser respeitadas e atendidas. Todas as demandas russas, aquelas que são declaradas todo o tempo nas mídias, na imprensa, em tudo que é lugar. Ou seja, a questão de segurança, a questão de respeito à língua russa, às tradições russas dentro da Ucrânia, etc, etc, etc. Ele não abre mão de nada dessas coisas, nada desses pontos que ele apresenta. Ele agradeceu a Trump, disse que realmente fosse ele o presidente dos Estados Unidos, provavelmente não teria havido conflito na Ucrânia. Mas ele não deixou de dar aos Estados Unidos sua culpa nos acontecimentos, quando afirmou ter falado várias vezes com o antecessor de Trump na tentativa de evitar o conflito. Veja bem, ele foi ignorado. Com isso, ele afagou a alma do estadunidense e ainda lhe deu a oportunidade de tirar os Estados Unidos do conflito, tendo a desculpa do conseguimos um acordo, se vocês não aderem ao acordo, fica por sua conta e risco. Só que a Europa, e muito menos a Ucrânia, tem a menor condição de prosseguir com o conflito sem o tio Sam, mesmo que ainda compre armas dos Estados Unidos. Os problemas sociais que traria o velho continente seriam desastrosos para todos eles. Ou seja, não há condições financeiras, não há condições materiais e nem políticas para que a Europa prossiga apoio à Ucrânia, prossiga rendendo esse apoio à Ucrânia, sem apoio dos Estados Unidos. Mesmo que eles adquiram as armas, a questão não é só apenas armas, mas isso criaria problemas internos na própria Europa, que eles já está sendo criado esse problema. E uma insistência nessa guerra criaria problemas ainda mais desastrosos que poderiam causar a queda de vários desses regimes e até mesmo revoluções sérias nesses países. Então, eles não têm condições. No máximo, uns poucos meses e com muita sorte. Por sua vez, Trump falou e ele não deixou de aproveitar a oportunidade para passar a responsabilidade justamente para Zelensky e os europeus. Disse que está servindo como uma espécie de ponte. Ele não usou essas palavras exatamente,
mas ele foi, assim, deu a entender isso, né? Ele espera que os seus interlocutores, os seus aliados na Europa aceitem as propostas. Falou de boa vontade do Putin em alcançar a paz e dos avanços que tiveram em vários pontos, ainda que não em todos. Ao final, falou de mais uma reunião com os russos, quando Putin aproveitou para intervir e dizer que essa deverá ocorrer em Moscou, e Trump respondeu que teria muitas pessoas contra isso nos Estados Unidos, mas que poderá ser arranjado. Falou também em melhoria de relações entre os dois países, inclusive comercialmente. Ao fim desse encontro, pode não parecer porque não saiu nada exatamente concreto, mas ele foi muito importante e certamente apresentou avanços. Algumas coisas claramente ficaram para serem discutidas com outros atores, até porque não tem como discutir essas outras coisas sem a presença desses outros atores, como, por exemplo, garantia de segurança aos ucranianos e aos próprios europeus. E isso precisa ser negociado com eles. Não tem como você fazer essa negociação sem a presença deles. Mas parece que Trump aceitou os termos russos, todos que eles têm colocado publicamente na mesa. Algumas questões de segurança, incorporação da Crimeia, dos oblastos conquistados, né, a respeito às restrições russas, etc, etc. Parece que algumas questões comerciais russas também estão sendo discutidas e alguns interesses comerciais estadunidenses também. Lembramos que os russos têm muito interesse na exportação de energia e alguns minérios, também têm muito interesse em que suas divisas sejam desbloqueadas tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, e os americanos estão desesperados por recursos naturais, principalmente terras raras. Os russos as têm. Então, pode haver aí algum acordo neste sentido. O ponto agora é como reagirão europeus e ucranianos. Veja bem, como eu disse, a conversa entre os Estados Unidos e os russos parece estar avançando. Não está concluída, tem muita coisa ainda para eles discutirem, mas está avançando. Agora é ver como vão reagir europeus e ucranianos. Até o momento a coisa não está muito boa. O isolamento a que foram colocados nessas negociações não parece que caiu muito bem entre eles. Houve algumas falas de protestos de algumas lideranças sobre sua ausência na mesa de negociações, mas, como eu disse no vídeo curto que eu publiquei um pouco antes do encontro, a subserviência com que se colocaram frente à pressão econômica de Trump, o acordo ridículo aceito pela liderança da União Europeia, mostra apenas que eles não têm o que fazer naquela mesa. O link para esse curto vai estar na descrição do vídeo aqui. Cabe agora a Trump confiar mais um acordo goela abaixo dos europeus, e é literalmente isso que ele vai tentar fazer. E nem será um acordo desvantajoso a eles, porque no campo de batalha eles não têm a menor condição de virar o jogo. E quem vence impõe as regras. A saída por um acordo diplomático é ótima aos europeus, porque disfarçam a humilhação de uma iminente derrota com a consequência rendição em um acordo diplomático com áreas de negociação. Ou seja, a humilhação vira uma espécie de solução consensual. Como eu disse, a depender do que Trump consiga com seus aliados da NATO, então poderíamos ter um cessar-fogo em tempo relativamente breve na Ucrânia. Mas esse tempo vai ter que ser realmente breve, porque os russos seguem avançando e a Ucrânia está cada vez mais debilitada e sem condições de resistir ao avanço que vem do leste. Seja como for, caso os aliados da NATO rejeitem as negociações de Trump, não será de admirar que eles os deixem pendurados na brocha. Putin e Trump deixaram aberta essa possibilidade, ainda que esperem por um acordo. Como eu falei lá no final ali do resumo, ficou aberta o Trump, desculpa, ficou aberta essa possibilidade. Putin deixou aberta a possibilidade ao dizer que se fosse Trump não teria guerra e que o Trump seria mais a favor da paz e tudo, e o Trump aproveitou e deixou isso no ar também. Então, vamos esperar que chegue realmente esse acordo. Por enquanto é isso, e você aí nos diga nos comentários o que você achou dessa reunião entre Putin e Trump. Você também acha que eles estão chegando a esse acordo entre eles? Você acha que a Europa vai aderir? Como você vê a situação?
pela presença de todos vocês por aqui e até o nosso próximo vídeo.